Queridos ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para você. E hoje nós vamos fazer esta meditação maravilhosa aqui no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6, diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Verso de número 13. E então responderam e disse diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Queridos, quando nós falamos sobre a vida do profeta Daniel, nós meditamos como que a vida de um homem, a vida de alguém na presença de Deus é algo tão profundo, é algo tão maravilhoso, porque Daniel ele era um dos jovens que veio ali para ser exilado e para morar em Babilônia. Daniel era o tipo de jovem, Daniel era o tipo de pessoa que ele tinha uma vida tão diferente, ele tinha uma vida tão modesta, que a Bíblia diz que o próprio Deus o honrou. Quando Jerusalém foi invadida, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não permitiu que o que aconteceu na cidade dele, o que permaneceu ali em Jerusalém, o que estava acontecendo em Babilônia, destruísse o propósito dele. Jerusalém havia sido saqueada, o templo havia sido destruído, tudo indica que os pais de Daniel agora foram assassinados, e ele juntamente com mais outros judeus foram levados para serem escravos em Babilônia. Mas desses judeus que foram levados para ser escravos, a Bíblia destaca 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, que é aqueles que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Os seus 3 companheiros, juntamente com ele, quando chegaram em Babilônia, eles tinham um objetivo ali de serem tratados, eles tinham ali um objetivo pelo rei, para que eles se tornassem pessoas sábias, pessoas bem alimentadas, porém para servir a Babilônia. E Daniel já vinha há muito tempo alimentando a sua alma daquilo que é melhor do que o manjar de Babilônia. Ele vinha alimentando a sua alma daquele alimento que vem de Deus. E lá em Jerusalém, eles eram devotos ao Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, ainda que o Senhor permitiu toda esta situação vir sobre eles. O que nos chama a atenção é que as provações não conseguiram tirar a determinação e o foco de Daniel. Às vezes, irmãos, Deus permite coisas acontecerem que se fosse nós evitaríamos. Existem coisas que o Senhor permite acontecer para que nós venhamos entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Quem via Daniel sair de Jerusalém diria: vai ser escravo em Babilônia. Quem via Daniel sair de Jerusalém diria: vai morrer antes de chegar em Babilônia. Vai perder a própria vida e vai morrer, porque a viagem entre Jerusalém e Babilônia era uma viagem completamente difícil, aonde eles sofriam ataques, aonde eles sofriam ali chicotadas, eles eram maltratados, alguns que se opunham a ir à Babilônia, muitas das vezes eram mortos antes de chegar em Babilônia. Mas o Senhor estava tirando Daniel de um lugar para que Daniel resplandecesse em outro lugar. Existem portas que Deus fecha, sabe para quê? Para que você brilhe em outro lugar. Existem oportunidades que o Senhor permite eu e você perder para que nós possamos entender o quanto nós somos úteis em outro lugar.
Quem sabe em Jerusalém Daniel nunca fez a diferença. Quem sabe em Jerusalém Daniel apenas orava como qualquer um judeu orava. Mas agora em Babilônia as pessoas conheceriam o espírito excelente que existia na vida de Daniel. Não tente governar os seus caminhos. Não tente direcionar os seus passos para onde você acha que será bom. Talvez você diz, eu mudando para tal casa seria melhor. Eu estudando em tal faculdade seria melhor. Eu congregando em tal igreja seria melhor. Eu tendo tal pastor seria melhor. O que é melhor é quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer, você pode chegar como escravo, mas Deus te levanta como príncipe. A Bíblia diz que ele chegou como escravo. E Daniel determinou em seu coração em se manter puro. Não permita que os sofrimentos, não permita que as aflições, não permita que as lutas mudem o seu propósito diante de Deus. Quantas pessoas que oravam tanto, tantas pessoas que liam a palavra, praticavam a palavra, davam testemunhos da verdade, mas começaram a passar processos na sua vida que mudaram a sua fé. Começaram a passar processos na sua vida que mudaram a sua conduta. Começaram a passar processos na sua vida que mudaram até a sua maneira de ver a palavra de Deus. E quando alguém pergunta para eles, eles dizem, eu apanhei tanto que eu já não quero ser tão santificado. Eu já passei tanta perseguição que agora eu já não estou fazendo mais o que a igreja quer. Eu faço agora o que eu quero. Eu já sofri tanto que eu nem me preocupo mais com meus testemunhos. Não, irmãos, não permita que o sofrimento tire a determinação que o Senhor colocou no seu coração. Daniel, ele venceu a tentação. Ao cruzar as linhas entre o que ele podia e o que ele não podia, ele determinou ser puro e não violar os princípios de Deus. Não viole por causa das dificuldades aquilo que Deus disse para você não violar. Não ultrapasse limites que Deus não quer que você ultrapasse por causa dos sofrimentos. Perceba-se que o inimigo é tão astuto que quando José, ele estava ali desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, eu vou dizer até esquecido por Jacó, porque Jacó, quando os irmãos embriagaram ali uma peça de roupa, a túnica de José, e disseram para Jacó que José havia morrido, Jacó, como um pai, ele falhou, porque ele deveria ir procurar o seu filho, ele deveria procurar provas, mas ele se contentou apenas com a roupa encharcada de sangue. E existem situações em que as pessoas querem apenas uma peça de sangue encharcada para tramar toda uma história em cima de nós. Ou seja, às vezes, algumas pessoas querem contar um fato em cima da nossa vida mentiroso, acerca de uma testemunha falsa, acerca de uma situação que não é verdadeira, acerca de uma mentira. Jacó se contentou com a túnica de José embriagada e não foi atrás do seu filho. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã de segunda-feira que a sua situação está semelhante à de José. Algumas pessoas escutaram rumores sobre você e se contentou com o que escutavam. Algumas pessoas ficaram sabendo uma calúnia sobre você e julgaram você sobre aquilo que eles escutaram. Mas existe um pai que é muito maior do que Jacó. Existe um pai que é muito maior do que Isaac e do que Abraão, que ele não te esquece. Ele sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe muito bem o que você está enfrentando e o que é verdade e o que é falácias que os homens estão falando. E José, então, ele vai padecer, mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá na casa de Potifar, quem era que foi lá servir ele? O inimigo. O inimigo intentou sobre a mulher de Potifar para seduzir a José.
E quem sabe o escritor não escreveu, mas quem sabe a mulher de Potifar não disse tantas coisas para José, como era o próprio inimigo que usou os irmãos para jogar na cisterna, e era o próprio inimigo que estava agora querendo seduzir José. O inimigo deve ter falado: José, por que você não peca, José? Por que você não transgride a lei de Deus? Por que você não esquece esse negócio de ser salvo? Se você fosse realmente um bendito, se seu pai fosse crente de verdade, como o seu avô Isaac, como o seu bisavô Abraão, será que você estaria aqui hoje trabalhando? O diabo deve ter tentado de todas as maneiras seduzir a José, mas José não permitiu que as situações adversas mudassem o seu propósito. E ele disse: eu temo ao Senhor, Deus dos céus, e respeito também o seu marido, e não farei coisa alguma com a minha senhora, com a minha patroa, porque não pecaria contra Deus. É isso que Deus, ele viu na vida de José, que viu na vida de Daniel e que também quer ver nas nossas vidas. Que nós não permitamos, e nós não venhamos permitir que as situações do nosso dia a dia tire a pureza das nossas vidas. Mude a sensibilidade que nós temos com Deus. A Bíblia diz que Daniel foi tão puro, tão sensível, tão obediente, que Deus honrou a Daniel. Deus abençoou esta decisão de Daniel e permitiu que ele crescesse, que ele se desenvolvesse e chegasse entre 3 príncipes. Mas Daniel conseguiu ainda se destacar mais, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, a luz dele não será como a luz de vela, mas será como a aurora do dia, que vai brilhando, 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 até um dia ser perfeito. E ele começou a brilhar tanto, que o rei já estava pensando em constituí-lo em todo o reino. Não pense, meu irmão, que a honra de Deus para a sua vida é só esse carro novo. Não pense que a honra de Deus na sua vida é só esse apartamento. Não pense que a honra de Deus na sua vida é só essa faculdade ou só esse casamento. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que Ele ama. E você é amado de Deus. Daniel tinha um segredo. Daniel orava. Daniel não era apenas de uma família nobre. Daniel não era apenas um rapaz de pulso firme, mas Daniel se alimentava clamando ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o pão vivo que desce do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter muitos planos, eu, Isabel, posso ter muitos planos, vocês podem ter planos, mas todos esses planos devem ser levados a Deus em oração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, primeiro, que o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E a resposta que Deus tinha para Daniel era exaltar Daniel. O inimigo mais uma vez tentou tocar no propósito de Daniel. Existe uma palavra na Bíblia, diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena será a sua força. Deus, ele sempre honra quem tem determinação. Deus sempre honra quem tem propósito. Deus sempre honra quem ele tem objetivo na vida. Daniel viu que havia um edito, havia ali um abaixo-assinado, havia um documento que não poderia fazer petições a nenhum Deus num período de 30 dias. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não parou de orar. Daniel não parou de clamar. Daniel não parou de buscar ao Senhor. Queridos, você percebe que Daniel, ele não é que ele não parou de orar, ele não mudou o seu propósito mesmo. Daniel orava com os lábios. Daniel orava em voz alta. Daniel orava fazendo barulho.
Porque alguém pode dizer, Daniel foi para a cova porque orava. Não, porque ele poderia orar na mente dele. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Daniel deitasse na cama e ficasse calado, ele poderia estar orando. Se Daniel sentasse em sua poltrona e ficasse com a cabeça curvada, ele estava orando. Se Daniel entrasse ali no lugar onde ele poderia cuidar do seu corpo e tomasse banho orando, Daniel continuava orando. Mas a Bíblia diz que Daniel não mudou as suas atitudes. Daniel não mudou aquilo que era normal para ele, para viver uma vida de pressão psicológica. Ele continuou abrindo a janela do seu quarto, se direcionando em direção a Jerusalém e orando a Deus 3 vezes ao dia. Às vezes o inimigo quer tirar da nossa órbita normal. Às vezes o inimigo, ele quer pegar aquilo que é normal e tirar das nossas vidas e colocar o que é anormal nas nossas vidas. Mas eu te digo, minha irmã, não mude os seus propósitos. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E vai chegar uma hora que ele vai fugir de você. Você está parando de orar por causa da perseguição? Você está parando de orar por causa da inveja? Você está parando de orar porque alguém está levantando contra você? O inimigo quer deixar você completamente desorientado e não ter tempo para Deus. Mas eu quero te dizer que quem fica de joelho diante de Deus permanece de pé diante dos homens. Quem fica de joelho diante de Deus, ele não vai temer quando o maior inimigo se levantar contra ele. Pegaram Daniel, acharam orando e o lançaram na cova dos leões. Só quem tem propósito vive o sobrenatural de Deus. Quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que os leões não fizessem dano algum a Daniel. Daniel naquele dia sobreviveu às bestas feras. Daniel naquele dia sobreviveu a situações que nenhum outro sobreviveria. Mas como ele tinha uma vida com Deus, a vida com Deus te traz surpresa. A Bíblia diz que o Senhor não negará bem algum aqueles que andam em retidão. E quando Daniel passou a noite, o rei não dormiu, porque quando somos sinceros com Deus, Deus tira o sono de alguém, para que alguém julgue a nossa causa. Quando nós somos sinceros, você pode ser caluniado por 20 pessoas, mas tem alguém ali que sabe que você é sincero. Você pode estar sendo perseguido no trabalho e pode até estar sendo qualificado a ser mandado embora. Mas alguém ali sabe que você é justo. O rei não dormiu à noite. E no outro dia o rei chegou ali e gritou: Daniel, Daniel, homem muito amado, será que você está vivo, Daniel? E Daniel, como sempre, com Deus na boca dele, ele gritou: viva ao Senhor a quem eu sirvo e ao rei a quem eu tanto respeito, que o Deus a quem eu sirvo me livrou, não da cova, mas da boca dos leões. Irmãos, Daniel dormiu na cova para mostrar para mim e para você que vale a pena manter-se puro, vale a pena buscarmos ao Senhor. Às vezes Deus não vai tirar nós da cova, mas vai nos livrar das garras dos leões. Às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha de fogo, mas vai livrar que o fogo arda em nosso corpo. Às vezes Deus não vai livrar-nos da tempestade, mas nos livrará que o nosso barco fique à deriva e dê como que eu posso dizer, até mesmo a perdição durante a tempestade. Quando Daniel saiu dali, o rei viu que a mão do Senhor estava sobre Daniel. E aqueles que acusavam Daniel, aqueles que se levantaram contra Daniel, foram lançados ali. E na mesma hora, aqueles leões devoraram. Sabe por quê? Porque cova só sobrevive quem anda com Deus. Cova só sobrevive aqueles que têm um propósito com Deus. E que neste momento o Espírito do Senhor possa te dar uma vida consagrada.
Ore quantas vezes for necessário. Busque quantas vezes for necessário. Porque quem passa tempo com Deus vai passar tempo contando as experiências com Deus também. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Uma ótima segunda-feira, dia 13 de julho, meus irmãos. Já são agora 10 horas da manhã com 40 minutos aí no Brasil e em Moçambique, 3 horas da tarde com 40 minutos. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Não deixe de mandar esta mensagem para alguém, compartilhar esta mensagem, porque alguém está desistindo de ser fiel. Mas a Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Um forte abraço, fique na paz e até o meio-dia, tá bom? Deus vos abençoe.